Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa aula da Meta 21. Então, hoje a gente vai começar com o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, também conhecido por NAFTA, North American Free Trade Agreement. Esse tratado ele vai entrar em vigor em 1994. E na prática, né, esse tratado ele é a união dos países da América do Norte, ali entre o Canadá, Estados Unidos e México. Mas na prática, será que ele realmente funciona como um acordo de livre circulação de forma igualitária entre os três países? Quando a gente analisa os dados, nós percebemos o quê? Que a economia norte-americana tem um grande desenvolvimento quando comparado à economia do Canadá e do México. Então a gente vê uma diferença muito grande. Entre os objetivos do bloco econômico, tinha-se reduzir as taxas alfandegárias, ou seja, circulação de produtos e mercadoria entre os três países com a diminuição dos impostos e a livre circulação de produtos, serviços e investimentos. Mas para quem que vai ser vantagem? A vantagem participar do NAFTA é para quem? Então a gente vai ver que nos caminhos do NAFTA, no início, em 1988, quando se iniciou a formação e os encaminhamentos do bloco, era pertencente a esse bloco apenas os Estados Unidos e o Canadá. A partir de críticas quanto à entrada ou não entrada do México, o México vai entrar no bloco que vai passar a valer a partir de 1994. Mas por que houve essas críticas, essas desavenças, até chegar à formação final da NAFTA? Então, os norte-americanos e os canadenses temiam o desemprego nesses países. Por quê? Porque o custo da produção e a mão de obra barata no México estimulariam a migração de empresas e indústrias para a região do México, fazendo com que faltasse emprego nesses dois países. E o temor do México estava ligado à entrada de grandes empresas no seu território, fazendo com que diminuísse a concorrência, ou seja, não houvesse a concorrência, ela fosse desleal entre os produtos de multinacionais, quando na concorrência com a produção nacional. Então, iria causar um déficit econômico no país. No final das contas, o grande problema do México não vai ser as multinacionais, e sim as maquiadoras, que são aquelas empresas de caráter multinacionais que se instalam próximo à fronteira com o território entre o México e os Estados Unidos, está no território mexicano mais próximo à fronteira com os Estados Unidos. Dessa forma, eles utilizam principalmente maquiadoras dos Estados Unidos. Dessa forma, eles exploram a mão de obra, a deficiência em direitos trabalhistas e o baixo custo de produção. Mas o seu produto vai para o país de origem, no caso dos Estados Unidos, sendo que são eles também que acabam ficando com o grande bolo do lucro dessa produção. E o México vai se apresentar como o menor beneficiado no acordo da NAFTA. Os Estados Unidos, a maior potência da NAFTA, por consequência também a maior potência global. Mas como que os Estados Unidos se tornou uma potência global? A partir da Segunda Guerra ele já mostra os seus encaminhamentos e ele é efetivado como potência global após a Guerra Fria. Por quê? Durante esse processo histórico, os Estados Unidos ele vai acumular riquezas, vai desenvolver sua indústria, sua produção de mais riquezas ainda, além de adquirir poder. Como que ele consegue isso? Através das influências adquiridas ao longo da história pelos Estados Unidos. Então nós temos as influências políticas, principalmente aí quando os Estados Unidos terminam na Guerra Fria, como a ideologia vencedora desse período com o capitalismo. Ele também exerce influência econômica, então no aspecto político e econômico a gente vê que os Estados Unidos ele faz parte das principais instituições internacionais, como a ONU, o FMI e outras linhas aí de financiamento, de decisões ligadas a aspectos ambientais, aspectos políticos, econômicos, de demanda internacional. Assim como o dólar é a moeda
universal, e o inglês, devido aos Estados Unidos e não à coroa britânica, né, o inglês se torna também a língua oficial. Então ainda exerce a influência cultural, além de uma grande potência militar, né, o grande potencial de produção bélica dos Estados Unidos, como a gente pode ver na tabela. Então os Estados Unidos só não vai estar em primeiro lugar no contingente, né, de pessoas ativas, aí até porque a China possui a maior população mundial, então ela vai ter uma disponibilidade maior de contingente, mas supera a Rússia. Ele não vai ter a maior quantidade de tanques, sendo que a Rússia possui a maior quantidade de tanques, até porque ele fornece muitos tanques ali para os países vizinhos da Ásia, e também vem uns resquícios da Guerra Fria. E também na questão das ogivas nucleares, porque assim, né, o RSS fez com que a Rússia acumulasse muitas ogivas ao longo da história também desse processo. E olhem lá, enquanto a Rússia e a China possuem apenas um porta-avião, os Estados Unidos possuem 10, né, além da superioridade na quantidade de submarinos e o investimento na produção bélica. Então, os Estados Unidos possuem um DH elevado, um DH aproximado da maior parte dos países da Europa Ocidental, possui um PIB de 18 trilhões de dólares. Apesar de toda a crise vivida pelos Estados Unidos e todos os conflitos, ainda os Estados Unidos é o país que mais estimula a migração, ou seja, é o país mais interessante para a migração, devido até por aquela ideologia do sonho americano, o que vai fazer com que ocorra muita imigração ilegal no território dos Estados Unidos. Sendo que a questão do muro entre México e Estados Unidos vem aí como uma das políticas fortes, até mesmo para o governo de Donald Trump, né, para diminuir os impactos financeiros oriundos da alta migração proveniente desse território. O México. Então, o México possui 127 milhões de habitantes, é o 14º maior país em extensão territorial, possui IDH médio-alto aí de 0,762. Existem grupos que até hoje, desde o início até os dias atuais, se opõem à NAFTA, como o Grupo Zapatista Liberal. Então esse grupo do movimento zapatista, eles vão ser contrários à aquisição, né, à formação aí da NAFTA e o México presente nessa formação do bloco. Por quê? Porque é aquela ideia das maquiadoras, né? Então se instalam no México para utilizar da mão de obra barata, da disponibilidade de produtos, dos benefícios que tem no México, mas como a gente vê na questão das multinacionais, o lucro volta para o país de origem e não fica no território mexicano. Então, a mesma coisa vai acontecer dentro da agropecuária. O pequeno e médio produtor está perdendo espaço, ou pela instalação de indústrias, ou por não conseguir concorrer com a agricultura, principalmente dos Estados Unidos. Então, ele não consegue competir. Um exemplo disso é a questão do milho. O milho vai servir para quê? O milho produzido nos Estados Unidos, no México, vai ser para etanol ou vai ser para tortilhas? Que é a questão da crise das tortilhas, onde o México não está conseguindo produzir alimento suficiente para alimentar a própria população, necessitando de importar alimento, principalmente proveniente dos Estados Unidos. Um exemplo disso é quando o México vendeu uma parte da sua produção de milho para que os Estados Unidos pudesse transformá-lo em matriz energética. Então, para encerrar essa página aí, vocês devem realizar o box de investigação da página 27, Movimento Zapatista e sua luta. Além disso, o México tinha uma grande imigração até a década de 90, um crescimento muito elevado, mas nas últimas décadas tem apresentado uma diminuição pequena do grau de imigração para os Estados Unidos, né? Até mesmo pelas políticas mais duras quanto à travessia. Porém, ainda o México é utilizado para a maior parte dos países da América Latina como rota para entrada ilegal nos Estados Unidos. O Canadá, ele também vai apresentar um IDH elevado. O PIB dele é menor que o dos Estados Unidos, de 1,144 trilhões de dólares. Ele possui 35,8 milhões de habitantes, possui a terceira maior reserva de petróleo do planeta,
e possuem jazidas significativas de zinco e urânio. Além que o Canadá ele tem muita árvore do modelo de conífera, né, do tipo de coníferas, que favorece a exportação de madeira, a qual vai ser destinada para a extração da celulose e produção de papel nos Estados Unidos. Então, a relação Canadá e Estados Unidos, o Canadá está começando a ter uma visão diferenciada. Por quê? Os Estados Unidos foi o maior financiador do desenvolvimento industrial e econômico canadense. Porém, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Canadá. Isso faz com que tenha as vantagens, né, de uma economia sólida, de ter a parceria, mas também tem as desvantagens. Como sendo o único parceiro comercial, faz com que uma crise nos Estados Unidos afete diretamente a economia canadense. Então, o Canadá tem buscado, nos últimos anos, formar parcerias com outros países. Para finalizar a nossa aula de hoje, vocês devem realizar na apostila de vocês a página 31, 32 e 33, exercícios 10 a 15. Então é isso hoje, pessoal. Até amanhã com a nossa próxima aula e continuação do capítulo 29. Um beijo, bom estudo e boas atividades.